noite, sou Edna Galvão, uma especialista em alienação parental, tenho uma tese sobre o assunto e estou aqui para fazer uma live com a doutora Suelen Mota, uma psicóloga, e nós vamos conversar a respeito de divórcio e criança, né? São dois assuntos correlatos e acredito que as pessoas têm interesse em conhecer e fazer perguntas, né? Olá, Jorge, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui aguardando a doutora Suelen Mota. Ela é prima de uma grande amiga minha e trabalha no consultório com muitos casos de divórcio. Boa noite. E acabei de falar com ela, ela deve estar já tentando entrar. Quero que vocês entendam que esse vídeo vai ficar gravado, depois vai para o YouTube. Entrem no meu canal do YouTube, se inscrevam, por favor. Lá tem todas as lives gravadas e é uma sequência, tá bem interessante. Ativem o sininho lá também. Jorge Bittencourt tem um programa agora muito interessante, Novos Olhares, né, Jorge? Então, a Suelen está pedindo para entrar. Que bom. Então, terça-feira o programa, né, Jorge? Às 8 horas da noite. Bacana. Suelen, cadê você? Já permiti aqui a sua entrada. Será que ela não está conseguindo? Delcimar, não estou entendendo por que a Suelen não consegue entrar. Del, fala com a sua prima aí, por favor. Ver se ela consegue, o que tá vendo. Então, a Sueli tá aqui, ó. Aguardando, agora ela vai entrar. Ela já tinha aparecido, entrou. Mas eu não tô te vendo, Suelen. Suelen. Boa noite, Suelen, mas eu não tô vendo você. Suelen? Será, Del? Suelen, você tá me vendo? Suelen? Ela não está conseguindo participar, está aparecendo lá em cima. Você precisa me convidar, mas eu já convidei. Eu já convidei. Agora sim.
Oi, Suelen, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui na nossa live. Você sabe que você é uma pessoa muito querida, né? Porque é prima de uma amiga muito querida, que é a Delcimar. Aliás, você sumiu de novo, Suelen. Sumiu de novo, gente. Agora tá tudo cinza aqui. Meu Deus, espera aí. Calma aí. Tá. Agora sumiu de novo. Suelen? Oi, agora sim. Oi, agora tá vendo? Agora eu acho que vai dar certo. Deixa eu falar, Suelen. Agora quase que sumiu de novo. Eu queria dizer para você que tanto os advogados quanto os psicólogos são muito importantes nesse campo do conhecimento que a gente está tratando, né? Que eu trato principalmente com a alienação parental e que você, de alguma maneira, também trata em consultório. Porque Sim. são fundamentais. Porque o advogado, se ele for litigante, ele vai levar para um caminho, né? E se ele for do direito sistêmico, vai ser assim, um mundo de harmonia, né? Porque ele vai conseguir colocar para as pessoas a importância que tem de se relacionar bem, de eles se respeitarem, pai e mãe, em benefício da saúde emocional da criança, né? E os psicólogos também, tratamento em consultório e as terapias, né? Ajudam muito, muito mesmo. Tanto o pai e a mãe que acabam se divorciando e precisam dessa ajuda, quanto a criança que às vezes não consegue lidar com aquelas etapas, né? Que são as 5 etapas que após o divórcio, tanto a pessoa que está estressada com a situação, quanto a criança, ela tem que a negação, a raiva, a negociação, a depressão, para depois, então, vir a aceitação. Para a criança, às vezes, a coisa flui melhor do que para o adulto. O adulto se ressente, fica ali preso com aquela mágoa e demora um pouco. Talvez você possa me dizer o tempo. Eu estimo que pode demorar uns 3 anos até, né? Mas você vai ficar com a palavra agora, né? E vai dizer para a gente mais coisas a respeito dessa situação. Com você. Querida, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu acho extremamente importante esse trabalho de divulgar esse momento que é tão delicado na vida das famílias, né? Porque a verdade é que nenhum de nós foi preparado para o divórcio. Sim. Nem nós, enquanto adultos, e nem as crianças, né? A ideia de que a família perdurará para sempre, ela é universal. Então, quando isso não acontece, todos nós sofremos. Verdade. Né? E com a criança não é diferente. Mas uma coisa que a gente precisa desmistificar, Edna, é que o divórcio nem sempre ele vai ser traumático, né? Para a criança. Sim. Há casos, inclusive, que a criança, e eu já escutei isso no consultório, em que a criança se sente até aliviada diante da ruptura, tamanho conflito que existia na relação e que a criança acompanhava. Existem alguns casos em que os pais falam coisas do tipo: eu aguento esse casamento para poupar você, se referindo à criança, né? Porque eu não quero que você sofra. Então eu aguento apanhar, eu aguento as traições, eu aguento tantas outras coisas por amor a você.
E isso, apesar de ser uma fala em que os pais entendem ser uma fala de amor, é extremamente prejudicial, porque Sim. coloca toda a responsabilidade do conflito na criança. Na criança. Né? Você me perguntou qual é o tempo estimado do processo do luto, que são essas 5 fases, né? A gente chama de processo do luto. Então, há pesquisas que mostram que as pessoas elas vão levar uma média de 3 a 5 anos para se recuperar de um divórcio, ou seja, 4 anos em média, né? Para se recuperar. Isso quando elas o fazem sozinhas. Isso adulto, né? Isso adulto, quando ele faz sozinho. Mas quando ele tem um acompanhamento, quando ele está com um profissional, quando ele busca ajuda terapêutica, esse tempo ele cai drasticamente. A criança, Edna, vai depender do adulto. Eu já vi muitos pais, e é muito comum isso, os pais, quando eles se divorciam, e por amor a esse filho e na preocupação de ver esse filho bem, eles colocam o filho na terapia. E eles mesmos não buscam ajuda. O resultado é o processo terapêutico com a criança, que poderia ser de 1 ano, por exemplo, leva 2, 3, porque a criança tem um trabalho feito em terapia, mas chega a casa e encontra um trauma de pais que estão doentes, né? Sim. Então, eu costumo dizer, buscar ajuda para o seu filho é extremamente importante, mas tão importante quanto, se não ainda mais, é buscar ajuda para si, de maneira que você também possa ajudar o seu filho. Ela tem que estar bem, a mãe e o pai tem que estar bem para poder ajudar o filho, claro. Exatamente, né? Senão a gente acaba indo para 2 extremos. O primeiro extremo é daqueles pais que fingem que está tudo bem, que não querem demonstrar uma emoção para a criança. Então, são pais que estão destruídos emocionalmente, mas que não choram na frente do filho, que tem que mostrar que são fortes, que falam que está tudo bem, né? Enfim, a criança percebe que isso não é verdade. A criança, às vezes, ouve atrás da porta esse pai ou essa mãe conversando com uma outra pessoa no telefone. Ela sente o clima da casa e aí ela começa a fantasiar, por exemplo, que o problema é com ela. Porque se a minha mãe ou meu pai não me diz que está mal, deve ser porque eu sou culpado por essa separação. Então eu já ouvi criança falar assim, será que meu pai foi embora porque eu fiz pirraça? Ou porque eu perdi de ano? Ou, sei lá, porque eu desobedeço a minha mãe? Né? Então, e uma outra coisa também que acontece nesse caso do adulto mostrar uma fortaleza é a criança achar que demonstrar emoção é ruim. Então, ela repete esse padrão, né? Ela começa a não demonstrar quando ela tá triste, quando ela tá com raiva, ela começa a achar que ela tem que estar bem o tempo todo, que ela tem que ser forte o tempo todo. Então, esse é um extremo. Quando, na verdade, a mãe e o pai têm que validar os sentimentos da criança, né? Entender Exatamente. que ela está sofrendo, né? Explicar que também está sofrendo e que isso vai passar, né? Isso, exatamente. Uma coisa que eu vejo muitos pais falarem é: eu não choro na frente dos meus filhos, ou eu não posso chorar na frente dos meus filhos. E aí, eu ia até falar do segundo extremo, né? Claro que não dá para você chorar toda a sua dor na frente da criança. Mas ir para esse outro lado de eu não vou demonstrar a minha emoção é ensiná-lo na prática que as emoções precisam ser retidas. E aí vale aquela máxima, não adianta ensinar na fala uma coisa e praticar outra, porque a criança vai aprender muito mais do que ela vê. Sim. Né? E como eu disse, o outro extremo é fazer da criança o melhor amigo. E isso é muito comum com quem tem filhos um pouco mais maiores, né? Adolescente, pré-adolescente. Então, eu já escutei
no consultório, pessoas falando assim: ah, mas meu filho acompanhou tudo, meu filho sabe de tudo, meu filho viu o que acontecia lá em casa, coisas desse tipo, né? Aham. Então eu posso conversar com ele, mas a ideia é: seu filho pode até ver, ele pode até saber, mas ele definitivamente não é a pessoa certa para você desabafar. Porque o seu filho ele pode saber de tudo que o pai ou a mãe fazia, mas ele ainda é o pai e a mãe, e ele continua amando essa pessoa. E quando você desabafa, claro que em um processo inconsciente, você espera que esse filho te responda tomando a sua dor, Claro. né? E aí, a criança, quando ela percebe que ela tem que demonstrar uma emoção ou que ela não pode demonstrar uma emoção de amor para uma das partes, ela vai se fechar. Eu já escutei inúmeras pessoas. Engraçado que essa semana que passou, eu estava escutando de um homem em terapia, ele falando da época da separação dos pais dele. Ele tinha 10 anos na época e ele falava: a minha mãe me cobrava que eu ficasse com raiva do meu pai. Daí eu fiquei 2 anos sem falar com ele Olha a alienação e eu vi parental que aí. aquilo. Exatamente. E aí ele falou assim: eu vi que aquilo ia me matar. Então eu deixei pra lá, falei: olha, se minha mãe quiser ficar com raiva de mim, que fique, mas vou voltar a falar com meu pai. Ou seja, no contexto da história dele, ele me contando, não é que a mãe queria o mal dele. A mãe estava tão doente que ela esperava, por ele ter 10 anos, por ela ver que ele percebia tudo, ela esperava que ele fosse capaz de escutá-la. E ele não era. Nenhuma criança é, né? Ô, Suelen, e você, quando atende pessoas no seu consultório, pós-divórcio, você. Eles têm uma narrativa, o casal ou individualmente, de que chamaram a criança para conversar, para explicar os motivos da separação, por menor que seja, né? Mas a partir assim, de 5 anos já dá para você colocar para a criança, né? Que não vai mais viver junto, que não se amam mais como namorados, mas que vão continuar cuidando da criança, que a melhor coisa que aconteceu na vida deles foi esse filho. Isso acontece ou não? Edna, é raríssimo. Esse seria o mundo ideal, né? Essa conversa do casal ou do ex-casal com os filhos, ela é extremamente importante, né? Sim, Porque os claro. dois juntos, eles vão passar a segurança para a criança de que ela continua sendo incondicionalmente amada, vão passar para a criança que eles não são inimigos, ainda que sejam, Sim, claro. né? Ou seja, vai dar todo um suporte para que essa criança possa falar, para que essa criança não se sinta pressionada a tomar partido, mas isso é raríssimo. E a ideia é raríssimo porque as pessoas estão tão feridas que elas não conseguem, né? Mas A você sabe que separação, Ed, eu penso muito na questão da prevenção, sabe? Então, assim, meu entendimento, isso é importantíssimo, né? Que esses pais, antes de tomar alguma decisão, mesmo que já tenham tomado, façam de conta que não tomaram e que estão colocando a criança para entender o porquê de tudo que está acontecendo, né? Para que a criança sofra menos, né? Eu tenho uma amiga que diz que as crianças hoje já vêm com o chip da separação. É até provável, né? A gente levando para brincadeira. Mas, assim, é preciso que elas entendam por que está acontecendo aquilo, não é? Não pode, de repente, o mundo desmoronar sem elas entenderem. Então, tem que explicar. A Françoise Douto, né, aquela psiquiatra infantil francesa, ela fala muito sobre isso. Diga.
Então, normalmente isso não acontece como eu falei, porque as pessoas estão tão feridas que elas não conseguem dar conta, né? Porque o que acontece? É muito raro, existe, mas é raro um casal em que ambos chegam ao mesmo tempo na ideia da separação. O que acontece é que alguém decide se separar e alguém é pego de surpresa. Ainda que esse de surpresa não seja tão de surpresa assim. Sim, claro. Mas de surpresa no sentido de, eu não imaginava que isso fosse acontecer agora. Então, essa pessoa que na psicologia a gente diz que existem 2 tipos de separação. Existe a separação em que acontece a partir do divórcio e existe a separação que acontece quando o casal ainda está junto e que eles vão se desvinculando dentro da relação. Então, é aquele casal que deixa de ter intimidade sexual, por exemplo, continua morando na mesma casa. É aquele casal que daqui a pouco está cada um dormindo em um quarto. Enfim, eles já vão se separando estando juntos. Quando acontece dessa maneira, ainda é mais provável de haver esse tipo de conversa com o filho. Mas porque quando a separação... né? Exatamente. E o casal, de alguma maneira, já vai se preparando também. Mas quando a separação acontece de forma unilateral, ou seja, que alguém decide se separar ou porque conheceu uma terceira pessoa, ou porque simplesmente desgostou, não quer mais, enfim. A pessoa que ficou geralmente não consegue lidar com essa dor. E daí os 2 não conseguem estar juntos para conversar com a criança, né? Sueli, tem uma pergunta aqui da Andréia. Ela diz assim: apesar dos meus traumas, eu sempre tentei que meu filho menor fosse ver o pai, mas ele não quer ver. E mesmo assim, às vezes, deixo o pai vir na minha casa ver o filho, para não perder este laço. Mas meu filho não aceita. É um típico caso do pai que está se sentindo alienado, do filho que está também, de algum modo, se sentindo prejudicado, abandonado afetivamente pelo pai. Alguma coisa aí que a gente precisava saber mais do que o que ela escreveu, né? Aqui não está muito claro. Ela botou agora assim, ó, meu ex me batia e ele me defendia. E o pai me traía com minha melhor amiga dentro da minha casa. Então, Andréia, às vezes a criança, não sei quantos anos seu filho tem, mas às vezes a criança ela toma, assim, num primeiro momento, o partido. Mas nesse caso, querida, e sempre que a criança toma um partido, é fundamental mesmo, que a pessoa, que a criança tomou partido, no caso você, tenha um discurso condizente com o comportamento de levar esse filho de volta ao pai. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, a mãe tem até o discurso de ele é seu pai, você precisa estar com ele, é importante. Mas, ao mesmo tempo, fala coisas, às vezes nem com a criança, mas com alguém, né? E com a criança perto, no telefone. Ele não prestava, aquele homem é muito ruim, ele não vai dar conta, nem meu filho quer ver ele mais, sabe? E isso valida a sensação na criança de que ela precisa te defender. Olha só o termo que ela usa. Meu filho me defendia. E ele tinha 10 anos. Uma criança de 10 anos não pode defender um adulto de outro adulto. Então, entende a incoerência já aí? E aí, querida, eu tô falando isso com muito carinho e não tô de forma alguma minimizando a sua dor. Nem fazendo julgamento de valor. Nem fazendo julgamento de valor, mas a ideia é, por falta de conhecimento, esse é um erro que muitos cometem, né? Claro. De falar, meu filho me defendia. Só essa frase já traz para o filho uma responsabilidade de tomar partido. Sim. Né? Sim.
Agora, tem uma outra que falou também que quando o pai se separou, ela nem soube por quê. Mas eu conheço a pessoa e isso já foi há muito tempo. E antigamente, então, não existia. Se hoje ainda não existe essa conversa, né? Essa coisa assim de fazer com que a criança entenda todo o contexto. Antigamente, então, não existia mesmo, né? As coisas Sim. aconteciam e pronto, ficava assim, se estabeleciam assim, pronto. Mas realmente a questão do divórcio é um negócio sério, né? Quando tem filho pequeno, é muito, muito preocupante, né? Para a sociedade, para o Estado, né? Para todas as relações, é sempre muito preocupante. Sim. André está falando. Agora, pode falar. Tem alguém mandou mais alguma coisa? Eu esbatia, defendia, é o que você já tinha lido. Não pode se envolver com os problemas do adulto, o pai mesmo aqui dentro da minha casa já tentou me bater. Aí, Andréia, você já tem que ir para a questão da violência doméstica, né? Já é a Lei Maria da Penha, porque já é uma outra questão que suplanta até a questão do divórcio, da alienação parental. Violência doméstica é uma coisa seríssima que você tem que cuidar, né? Não pode deixar realmente bater. Que isso? Não existe isso. Né? Só acrescento, Andréia, para você tomar cuidado com esse termo. Ele me defendia, né? Porque, como eu disse, esse termo, de alguma maneira, pode estar validando no seu filho a necessidade de estar afastado do pai, né? De alguma maneira, para continuar cuidando de você ou para minimizar a sua dor. Então, toma cuidado com esse termo. A Delcimar falou assim, Suelen, fala do luto no divórcio. Como você disse, né, são 5 fases que elas são comuns a todos que passam por isso. Né? A primeira fase é a da negação. E a negação nada mais é do que aquele momento inicial. Lembra que eu falei que tem as pessoas que vão se desvinculando enquanto ainda estão casadas e quem vai se desvinculando após o divórcio, após a separação, né? Propriamente dito. Então, essa negação, ela é, na verdade, um processo inconsciente que vai minimizar a sua dor e que vai fazer com que você consiga suportar a sua dor, né? É um mecanismo de defesa nosso. Sim. Então, no primeiro momento, você tem esse choque inicial. E o que é a negação? É alguém falar assim, eu quero o divórcio, e você dizer, não, mas é só mais uma briga. Não, é só mais uma crise que a gente está enfrentando. Eu conheço pessoas que estão divorciadas mesmo, já assinaram o divórcio há anos. E que você entra na rede social da pessoa e continua a foto do casal. A pessoa usa aliança. Então, isso é negação. É verdade. Né? Essa ficou nessa fase. A negação, né? Ela pode perdurar. Estacionou nessa fase da negação. Exatamente. E aí a ideia é, para cada fase do luto, a média são 6 meses. Se passa disso, você realmente já precisa buscar ajuda, né? A segunda fase, como você falou, é a fase da raiva, que é aquele momento que você, né, não aceita que o fim aconteceu. Exatamente. E você tem raiva tanto do parceiro ou da ex-parceira, quanto de qualquer outra pessoa que você acha que tem culpa. Então, fica com raiva da sogra, de cunhado, de alguém que você acha que foi o pivô da separação, né? Enfim. Depois vem o que a gente chama de barganha ou negociação, que é aquele momento que você tenta retomar a relação a todo custo. Então, você começa a fazer promessa, quem não tem nenhum tipo de crença, às vezes até busca uma religião, enfim, o horóscopo, o tarô, qualquer coisa que te prometa trazer de volta o ser amado, e você começa a prometer para essa pessoa que você vai mudar, que nunca mais você vai fazer aquilo que você julga que foi o motivo do divórcio. Depois vem a depressão. A depressão é o termo que assusta todo mundo, né? Mas eu digo que é uma das fases mais importantes, porque é quando você finalmente... Poço, né? É quando, Edna, a pessoa finalmente entende que acabou.
porque até a negociação, de alguma maneira, a pessoa tem a crença de que vai retomar a relação. Já na depressão, a pessoa fala assim, não, acabou mesmo. E aí é quando a pessoa chora, sente aquela tristeza intensa, né? Mas é isso que vai prepará-la para a última fase, que é a fase da aceitação, né? Quando você... E a aceitação, acho isso importante de ser dito. A aceitação não significa que você não sinta mais saudade desse ex, não, ou que você tenha esquecido, deixe de ter qualquer tipo de sentimento por ele ou por ela. A aceitação é simplesmente você, como o termo diz, né? Aceitar o que você está vivendo. Sim. Aceitar o fim, independente do que você sente. Sim, né? Verdade. E aí seguir com a sua vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Essas 5 fases, a criança também passa, mas como a gente começou falando, é rápido, né? São fases rápidas que ela passa rapidamente, mas o casal, um dos pares parentais, ele pode sofrer mais e ficar nesses 3 anos a 5 anos, como você disse, em cada fase dessas, né? Pois é. Mas... Tem uma coisa muito interessante, Edna, que eu vejo muita gente ainda com dúvida, que é sobre a guarda compartilhada. Né? As pessoas ainda têm muito medo do que seria guarda compartilhada, dizem, principalmente quem tem filho mais novo, pessoas que falam assim, mas como que vai ser isso? Eu vou criar do meu jeito, o pai vai criar do jeito dele, vai morar um pouco na minha casa, um pouco na casa dele, né? E eu vejo as pessoas até hoje me perguntando sobre isso. Por exemplo, quando eu me divorciei, a minha filha tinha 1 ano. Tinha acabado de fazer 1 ano. E a gente sempre teve guarda compartilhada, ela sempre foi para casa do pai. E muita gente falava assim, mas como que você deixa? Tá doente, você deixa aí. Eu falo... E uma coisa que eu gosto de falar é, mães, não menospreze o amor do pai, né? E nem a capacidade dele de cuidar. Sim. Então, o seu ex-companheiro, ele consegue fazer uma mamadeira, ele consegue trocar uma fralda, ele consegue fazer a comida, ele consegue e pode dar banho. Ele consegue, né? Claro. Tem muita mulher que acha que, mas o homem não vai saber fazer. Sim, ele sabe, né? Alguns se acomodam, porque quando estão casados, a mulher toma a frente e faz todo o processo, mas eles conseguem. E aí, Edna, eu acho importante, a gente vive numa sociedade muito machista, né? Sim. E às vezes não é que o homem não queira, às vezes ele tem medo de não conseguir, porque às vezes até a família dele acha que ele não pode, né? Quantas famílias acham que o homem não pode cuidar de, principalmente filha menina, não vai saber fazer uma mamadeira, não vai saber dar um remédio. E aí eu gosto de dizer para as mães, né? Se você não consegue acreditar, não consegue confiar que ele vai cuidar do seu filho, a menos que você tenha uma prova concreta de que ele não está apto, busque ajuda você, porque deixá-lo errar para aprender é fundamental para o processo de desenvolvimento dessa criança, né? Faz parte. Você sabe, Suelen, que eu fiz uma tese sobre alienação parental, mas a minha dissertação foi sobre paternidade contemporânea. E eu entrevistei vários pais. Aliás, o Jorge, que estava aqui, que foi embora, que disse que teve que sair, foi um dos pais entrevistados. E, nossa, sim, pais que cuidavam sozinhos dos filhos, ou porque era viúvo, ou porque a mulher tinha ido embora, ou por qualquer que fosse o motivo. Os pais que eu entrevistei eram pais cuidadores. Muito interessante, né? Isso foi em 2007. Já tem bastante tempo. Uhum. E eu estou agora atualizando para virar um livro para sair o ano que vem também, que o da tese vai sair no início do ano.
E eu vou fazer Que sobre lindo! isso, porque é muito interessante o assunto, sabe? As colocações deles, eu acho que são muito pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Na época não Sim, era tão comum, hoje já é bastante comum, sabe? E eu acho que o livro vai dar uma força para essa paternidade, esse novo pai, sabe? E eles são capazes, sim, são capazes, sim. A gente é que tem que deixar. Permitir, exatamente. né? A gente tem que dividir a responsabilidade, permitir que eles exerçam também esse papel, né? Exatamente. Tem uma coisa que aconteceu, Edna, comigo. Eu Ah, vou contar porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Quando a aham, minha filha nasceu, ah, a gente saiu da maternidade e o primeiro banho eu quis dar. ah, No segundo dia, eu falei assim: olha, você vai dar banho. Falei com o pai, né? aham, O meu ex-marido. E ele nunca tinha segurado uma criança no colo na vida. aham, E ele morrendo de medo, e minha mãe com medo. Eu fiquei na casa da minha mãe um mês. E ah, minha mãe com medo, a mãe dele com medo. E eu falei: não, ele vai dar. Resumo: ele tombou a menina na banheira. A ah. menina deixou cair água no rosto da menina e foi aquilo. E aí eu lembro que eu peguei elazinha, terminei de dar o banho, e no dia seguinte eu falei: agora você dá de novo. E muita gente me criticou, falando: ele vai acabar matando essa menina. E eu lembro que eu falava isso pra ele, eu falo até hoje. Eu falo, toda vez que ele tem medo, eu digo: você é o homem que mais ama ela no mundo. Você nunca vai fazer mal pra ela. Então, assim, Claro, essa fala de validar é sim. muito importante, né? Porque Demais. imagina, se naquele momento eu tivesse dito: então deixa que eu dou banho, É, você não sabe. é. Eu só ia aumentar o medo deles. Então, o que acontece muitas das vezes é que eles sentem medo, não é que eles não querem. Eles sentem medo. E a própria sociedade, como eu falei, a minha mãe, a mãe dele, todo mundo estava com medo de deixar também. A mulher é muito importante nesse momento para validar, para tirar o medo dele, para dizer: olha, eu confio em você, eu sei que você pode, você ama seu Quem filho. sabe maternar são as mulheres, né? Culturalmente é isso, né? Que está posto. E o Só que é as uma grande mulheres. mentira, né? É cultural, é uma construção social, né? Exatamente. Então, Mas eu olha acho que que bacana, sob esse gostei do aspecto, exemplo que você deu, achei muito corajoso, inclusive, né? Mas muito bacana, muito bacana. E assim, porque assim, e sobre esse aspecto, encorajador, na né? verdade, Encorajador para o pai, né? exatamente, cabe a nós, mulheres, Uhum. né, encorajar, dar esse voto para eles, tirar deles o medo, Sim, né, ao invés da gente botar mais medo ainda. claro, claro, você tem toda a razão, é isso mesmo. Mas, Suelen, Uma outra coisa que eu... ah, Pode falar. não pode falar você, que depois eu vou falar do seu curso. Fala. Tá. Uma outra coisa bem rapidinho que eu queria falar é para quem tem filhos mais velhos, Edna. Aham. Né? Então, filho, por exemplo, que está na adolescência. É muito comum, e eu já escutei muito isso no consultório. Hoje mesmo eu ouvi de uma paciente mais cedo a frase do tipo: minha filha, não casa não. Você viu o que aconteceu com a mamãe? Não Nossa. casa, não, você vai casar pra quê? Homem não presta. E às vezes, e óbvio, na maioria das vezes, não é porque essa mãe quer o mal da filha. Porque essa mãe tá com medo de que a filha sofra. Exatamente. Então, pela dor dela, ela prefere que a filha não corra o risco de se separar. E é melhor não casar, como a Vera está dizendo, acaba generalizando, né? Isso Verdade. é um cuidado que a gente precisa ter para quem tem filho mais velho, né? Então, seu filho não é seu amigo para você desabafar. E o que aconteceu com você, né? Não vai acontecer com ele. Não precisa colocar esse medo no seu filho. Na verdade, mãe e pai são exemplos, né? São espelhos. Tem que tomar muito cuidado com o que fala, com as ações, não é? Porque a criança é esponja, né? Então, Sim, tá ali observando e captando tudo, né? Às vezes o não dito é exatamente. muito mais impactante
do que o discurso, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas, Suelen, a gente já está quase chegando aos 40 minutos da nossa live. Nossa, muito rápido, né? Muito rápido, a conversa muito boa, muito gostosa, né? Então, eu queria que você falasse, eu estou curiosa para saber do seu curso. Eu sei que você tem um curso, pode ser que as pessoas se interessem. Então, fala sobre um pouquinho sobre o curso, por favor. Tenho sim. Respondendo só uma pergunta, sim, eu atendo homens também no consultório. Eu atendo tanto mulheres como homens, né? Atendo o casal junto e atendo separado, o homem e a mulher. O meu curso, Edna, eu trabalho com essa linha de relacionamento amoroso há mais de 10 anos. E eu percebi que as pessoas que passam por um processo de separação, como a gente falou, elas passam por fases iguais, né? Com essas 5 fases. Sim. Então, eu criei um curso que é um método exclusivo, é um passo a passo, que vai te guiar após o fim de um relacionamento amoroso. Quer seja um casamento, quer seja um namoro de muitos anos, ou um noivado, mas enfim, após o fim do relacionamento, se você ainda não conseguiu se curar dessa dor, faça esse curso, né? Aquela história de um amor cura outro amor, a gente sabe que isso não funciona. Para que você esteja bem no seu relacionamento, você precisa estar emocionalmente curado do relacionamento anterior, e esse curso ele trabalha isso. Então ele vai trabalhar as fases do luto, ele vai trabalhar a sua autoestima, ele vai trabalhar novos projetos, vai te preparar para um novo amor. E quem adquiriu o curso agora está numa promoção que está ganhando 2 mentorias gratuitas comigo. Legal isso, muito bom, muito bom. O curso tem, inclusive, a participação da Delcimar, falando sobre alienação parental. Então, quem se interessou por esse tema vai poder ouvir mais, de uma forma mais intensa no curso. Sim. É um bônus lindo que a Delcimar deu pra gente. Que bom, que bom. Eu vou até deixar o link do curso está na minha bio, e quem se interessar pode me chamar no privado também. Claro, claro, Sueli, maravilha. Mais alguma coisa que você queria falar antes da gente encerrar? Eu queria agradecer demais a contribuição que você deu para todo mundo. Assim, esclareceu muita coisa importante. É um momento muito delicado, o divórcio, né? Para a criança, para os pais, é um momento muito delicado. Então, eu queria agradecer demais a sua contribuição, você ter compartilhado conosco esse seu conhecimento e dizer que a gente pode marcar depois uma outra live falando sobre um outro assunto palpitante também, que venha do seu consultório. Então, vai ser um prazer, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Quero ler o seu livro, já estou curiosa para ler esses depoimentos desses homens, tenho certeza que vai ajudar muito. O livro vai chamar Quanto Bem Me Queres, a alienação parental na produção de memória. Eu acho que lindo! Eu acho que vai ser bem bacana, vai sair em janeiro. E eu vou preparar esse outro do pai, da paternidade, que eu acho que vai ajudar bastante os pais, né, a saírem aí desse caso. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Então tá. Foi ótimo estar aqui. No mais, eu vou estar disponível se alguém quiser me chamar no direct para fazer qualquer pergunta. Claro. E lembre-se, o divórcio, ele é um momento de muita dor. Não menospreze a sua dor e nem tente tapá-la. Busque ajuda. É o recado que eu tenho para todos. Isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham tirado suas dúvidas. Gratidão. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau, Suelen. Tchau. Tchau, tchau, querida. Tchau, obrigada.